minutinho. Camila, um prazer te conhecer, mesmo que virtual. Prazer, Camila. Vocês são sócios, me conta muita história. Gritando, tá? Ih, olha o suspense. O pessoal entrou e falou, cadê o professor? Não tá aí não? Tô aqui. Fala aí, gente, boa noite. Como é que vão todos vocês? Grande abraço a todos aí. Grande Luca, meu irmão, meu amigo. Como é que você tá, Luca? How are you, my friend? Como está, ragazzo? Olá, pessoal. Olá, Rander. Olá, Gux. Romualdo. Boa noite, gente. Grande prazer estar aqui com vocês de novo. Deu uma sumidinha rápida, né? O professor, quando está aprontando alguma coisa nova, ele some, entendeu? Eu dou uma sumida rápida, mas eu volto, porque eu sinto falta de vocês aí. Grande Michel. Fala, Michel, tudo bem? Boa noite. Então, gente, estou aprontando novidade para vocês, né? Então, estou sempre... O professor não para de trabalhar, não. Estou sempre aí na área. Grande Cildo, Osvaldão. Então, dei aquela subida básica, mas já estou de volta. E hoje o tema da nossa live vai ser a conexão existente entre o Karatê e o Jiu-Jitsu, né? Na verdade, gente, conexão vai sempre existir entre todas as artes marciais, né? A gente tem como existe conexão entre os idiomas, existe conexão entre as civilizações, né? Existe conexão em inúmeras áreas do desenvolvimento humano. Na arte marcial não poderia ser diferente, né? As artes marciais, elas estão todas sim conectadas, elas têm uma raiz em comum, né? E elas vêm se desenvolvendo e se ramificando, como é o caminho natural de todas as coisas no desenvolvimento, né? Elas estarem sempre se implementando e em determinado momento elas acabam passando por um processo de dissociação. Isso é muito comum, né? A gente precisa atender às demandas temporais, a gente está sempre ligado nisso, porque cada circunstância temporal ela requer, né, um diferente olhar, um diferente entendimento, um diferente desenvolvimento, né? Então, o que era muito bom há alguns séculos, hoje em dia pode ser obsoleto, certamente, mas até inapropriado. Então, isso em todas as áreas, né? A gente, da alimentação à moda, a gente vai sempre ver coisas que retornam e são sempre bem-vindas, mas também vai ver coisas que caem em desuso e realmente nunca mais retornam. As artes marciais, o processo evolutivo delas não é diferente não, gente, tá? A gente teve um momento aí em que a coisa ela era muito mais aproximada, o entendimento ele era muito mais, digamos assim, direcionado para uma mesma vertente, né? A questão do jogo, ele surgiu sim no momento como confraternização entre os povos há muito tempo. Na Grécia Antiga, né, se entendia já a arte marcial, a luta, né, corporal, a luta corpo a corpo, como uma maneira de se unir os povos, né? Daí a opção pela luta agarrada pelo grappling, né? Porque é uma luta teoricamente menos agressiva no momento em que você não precisa levar prejuízo a seu adversário para vencê-lo. Você consegue submetê-lo, você consegue colocar ele em situação de desistência, né? Já na luta de contato, né, a gente acaba trabalhando com golpes traumáticos, né, de impacto percussivo, de aceleração linear, golpes de curta, média, longa distância, chutes, socos, cotoveladas, joelhadas, e isso realmente, antes que o adversário possa dar os 3 tapinhas, já pode ter causado um grande prejuízo a eles. Então, essas técnicas, né, mais traumáticas, digamos assim, elas todas apontaram para um caminho da defesa pessoal, né? E o grappling acabou apontando durante um curto entendimento social em que o grappling poderia ser utilizado como jogo, né, como confraternização. Elas acabaram se separando nesse momento aí, a gente teve essa separação. Mas elas sempre andaram unidas, porque é inconcebível qualquer sistema de defesa pessoal que não tenha o entendimento de que a luta tem começo, meio e fim, né? E quando eu falo começo, meio e fim, o que eu quero dizer com isso? Tem um momento em que você se aproxima do adversário, né? E essa aproximação, ela te coloca em situações onde você pode golpear golpes longos, onde você pode golpear golpes mais curtos ou médios,
e onde você vai se agarrar, né? Onde você vai ter o clinch, né? Que a gente chama hoje em dia de clinch, aquele momento em que os dois adversários se seguram e se degladiam ali por um melhor posicionamento corporal e por uma melhor pegada, né? Um melhor grip para poder então executar técnicas tanto de projeção quanto técnicas de finalização. E uma vez que a luta acabe indo para o solo, existe sempre a possibilidade, né? Você pode arremessar o seu adversário, mas você pode cair junto com ele, né? Tanto é que existe todo um grupo técnico de projeções de queda que chama-se Sutemiwasa, que significa o quê? Técnica de sacrifício, ou seja, você derruba o adversário, mas você precisa se projetar junto para cair. Então, dentro desse entendimento, sabia-se que tinha que ter também um desenvolvimento da luta no solo. Então, as lutas nesse instante temporal aí, quando elas enveredaram, né, para a defesa pessoal, elas sempre tiveram que andar lado a lado, tanto o grappling quanto a luta, né, que a gente chama de grappling e striking, né, para generalizar. A gente usa o inglês, não deixa de ser, ainda hoje, é a língua universal, a língua que mais se fala, todo mundo tem que falar um pouquinho de inglês, a gente acaba usando esses termos para generalizar as lutas de contato e as lutas agarradas, né? Então, quando a gente fala de grappling, a gente está falando do jiu-jitsu, né, do judô, que são basicamente a mesma luta na sua raiz etiológica, né, mas que se separaram por um contexto temporal também, por uma demanda temporal, né? O jiu-jitsu ganhou uma nova nomenclatura e acabou se tornando um desporto, um esporte de combate, né? E nesse caminho aí de separação, mas o jiu-jitsu e o judô são basicamente as mesmas lutas, né? O judô nada mais é do que a compilação de inúmeros estilos de jiu-jitsu, idealizado pelo mestre Goro Kano e por um brainstorm, digamos assim, né? Uma reunião de grandes mestres de vários estilos do jiu-jitsu feudal, né? do Japão, onde eles resolveram, elegeram as técnicas consideradas mais eficientes e mais apropriadas para o contexto que se estabelecia naquela ocasião, que seria a transição, né, do Japão feudal para o Japão imperial, aquela questão do momento em que o Japão extinguia a guerra samurai e estabelecia tempos de paz, onde usar técnicas marciais para o combate tornava-se anacrônico, uma vez que naquele momento o Império se tornava o responsável integral pela saúde, pelo bem-estar e pela segurança da população. Então não havia mais que se lutar, né, de usar de técnicas corporais de combate para se defender. Isso agora era prerrogativa do Estado, na verdade do Império, né? Não era uma república, então do Império. Então, com isso, a arte marcial caiu no anacronismo, né, para essa função, e aí acabou se estabelecendo essa transição da arte marcial para o desporto. Tá? E hoje em dia o que a gente tem são esportes de combate. A gente não tem mais arte marcial propriamente dito. O que a gente conheceu, todos nós, né? Eu não sou nenhum garoto, eu tenho 53 anos, então já estou nessa estrada há bastante tempo, já pratico artes marciais há 40 anos. Né? As pessoas que me precederam, as gerações que me precederam, como a geração do mestre Vitor Hugo Blanco Bittencourt, Flávio Costa, Hugo Arrigoni Neto, né? E pessoas que precederam eles, como o mestre Lirton Monassas, como o mestre Benedito, como o Sensei Inoki, todas essas pessoas, elas também tiveram contato já com um esporte de combate chamado Karatê. Acho que hoje em dia provavelmente não existe mais alguém vivo que tenha tido esse contato direto com o karatê, ainda imaculado pela questão do desporto, né? Porque a gente teve essa transição aí feita lá para os idos de 1940 e alguma coisa, se eu não me engano, né? Então a gente tem muito pouca gente que vivenciou, que quando eu digo que presenciou, que teve lá presente no momento nessa transição. Até porque a arte marcial, chamava-se arte marcial ainda, né, ensinada pelo mestre Funakoshi, por exemplo, que foi um dos grandes difusores do karatê pelo mundo, já era um instrumento pedagógico e não mais uma arte
de combate militar, que é o que dá sentido à expressão arte marcial, né? É marcial porque é referente a Marte, o deus da guerra, o deus grego da guerra. Olha que controvérsia, né? A gente está falando de um deus grego da guerra para se referir a lutas militares japonesas, né? Que na verdade nem foram em toda a sua trajetória militares, né? A arte marcial oriental, e não só japonesa, claro, se desenvolveu como defesa pessoal no primeiro momento, depois foi incorporada à questão militar, depois saiu desse contexto militar, passou a se tornar um instrumento socioeducativo e pedagógico, para, por fim, se tornar um desporto, um esporte de combate, que é o que quase todos nós tivemos contato. Eu comecei a treinar karatê na década de 80 e de lá para cá já era esporte de combate há muito tempo, há mais de 40 anos. Então, o professor Vitor Hugo Blanco Bittencourt também, o próprio mestre Yasutaka Tanaka, que foi o pioneiro, um dos pioneiros do karatê no Brasil, aprendeu na Takudai, aprendeu o karatê esporte de combate, onde já existiam competições, já existiam regras, onde o treinamento, a maioria do treinamento era voltado para a maximização da capacidade de se marcar pontos em uma competição. A partir do momento que você treina para isso, você descaracteriza o real espírito da arte marcial. O real espírito da arte marcial é vencer e não ser vencido. Né? E quando você vai disputar uma competição, você vai disputar dentro de um universo previsto de regras, né? Onde você tem uma gama limitada de movimentos que podem ser feitos, né? Porque muitos movimentos são proibidos, porque não se adaptam à regra esportiva. Né? Então, você elimina no caso do karatê, você elimina os dois grandes corpos de técnicas, como o Nagewasa e o Neuasa, na ocasião, inclusive, da transição, que se usava muito menos. Hoje em dia, a WKF usa bastante, a gente vê bastante técnica de Nagewasa, né? Usa-se o Deashibarai, usa-se o Taiotoshi, usa-se o Taniotoshi, usa-se várias técnicas ali para que você consiga, depois da projeção, ainda pontuar. E eu acho isso bastante louvável, inclusive. Acho bem interessante, né? Não há a continuidade do Neuasa, até porque foge muito da proposta da competição. Mas esse aspecto ainda é exibido até hoje. Tá? Mas vamos lá, vamos falar da relação, dessa correlação do jiu-jitsu com o karatê. Tá? Gente, jiu-jitsu, ele não é uma luta. Tá? Jiu-jitsu é um contexto, assim como o karatê não é uma luta. Muita gente se engana, né, se equivoca com a ideia, né, pré-concebida de que karatê é uma luta. Karatê não é uma luta, karatê é um conceito. Se karatê fosse uma luta, por exemplo, alguém poderia deter, né, o domínio sobre esse nome. E isso não existe. Né? O karatê não pode se tornar uma marca, um nome de algo que alguém possa ter domínio sobre ele. Por quê? Porque ele é uma nomenclatura livre, uma nomenclatura pública, digamos assim. Né? Karatê, ele é um entendimento sobre uma técnica, né, que foi desenvolvida num momento histórico, um momento temporal, onde as técnicas de combate, especialmente as criadas e desenvolvidas em Okinawa, passaram a ter essa nomenclatura, tá bom? Mas ele não é uma luta, senão a gente não teria inúmeros estilos de karatê, inúmeros tipos diferentes de karatê, digamos assim. A gente tem o Kyokushin, que é um karatê que luta basicamente na curta distância, com golpes em curvas circulares, né? Onde a gente usa muito o contato, e a gente tem o Shotokan, que é onde a gente luta na média e longa distância, priorizando, enfatizando golpes em linhas de aceleração linear. São duas técnicas completamente divergentes. Né? A gente trabalha muito com controle de distância, né? Com controle de tempo no Karatê Shotokan, e já no Karatê Kyokushin a gente trabalha com colapso, com a troca intensa de golpes, tentando levar o nosso adversário pela sequência de traumas ao nocaute. Então, são duas maneiras completamente diferentes de se ver a mesma técnica, e daí é que vem o nome Karatê. Né? Todas as artes marciais, gente, têm incutidas nelas uma filosofia tácita, né? Algo que é subliminar, que não é explicitamente trabalhado, né? Dito, né? E muitos mestres, lamentavelmente, inclusive, não sabem disso, mas cada arte marcial, ela carrega no seu entendimento,
do desenvolvimento um objetivo prático. No caso do Karatê, é a busca pela eficiência do ser humano integral, né? É a busca da eficiência máxima do ser humano como um todo. Daí a gente usar muito, desenvolver o conceito Xing e Tai, que é o entendimento do ser humano holístico, do ser humano como um todo. Tá? As técnicas praticamente, literalmente, especificadas do Karatê, elas visam o quê? A maximização mecânica corporal, para que a gente atinja o máximo da nossa performance, né? do nosso potencial performance mecânica, através de forças de alavanca, forças vetoriais, deslocamento de centro de gravidade, rotação de eixo primário, eixo secundário, aceleração linear, aceleração angular, enfim, inúmeros entendimentos, né, que levariam o nosso corpo a atingir, né, o seu potencial máximo mecânico. Aí vem a questão mental, para que a gente atinja também o nosso máximo potencial mental e emocional durante um combate, né? O estudo de todas essas técnicas, né? E de todo o desenvolvimento corporal levava o Karatê à busca do ser humano mais eficiente possível. Já o jiu-jitsu, o que era tácito, o que era implícito no jiu-jitsu, era uma filosofia muito bacana, inclusive, né, que permeia todas as artes marciais. Como eu disse no início do nosso bate-papo, lá atrás, né, as artes marciais tinham um mesmo radical, digamos assim, elas partiram de uma mesma ideia, de um mesmo entendimento, e a ideia era que o jiu-jitsu transmitisse um posicionamento filosófico, que era o da percepção sem escolha. Né? O que significa isso? Saber lidar, fazer com que o ser humano, que o lutador de jiu-jitsu, né, que na verdade na época não se chamava de um lutador de jiu-jitsu, e sim o desenvolvedor, a pessoa que praticava o jiu-jitsu, ele era um praticante, mas ele não era um lutador, ele teria que entender, receber o que o universo tinha para dar e absorver aquilo e trabalhar aquilo da melhor maneira possível. E da mesma maneira a técnica deveria transcorrer. Por isso que existe a máxima, né, de usar a força do adversário contra ele mesmo, o desequilíbrio do adversário contra ele mesmo, não querer tirar o adversário de cima de você e sim sair debaixo do adversário, não querer mover o adversário e sim se mover para que o adversário acabe por conta do seu movimento se movendo, né? Isso tudo, gente, são posicionamentos são posicionamentos comportamentais. Como a gente tem aquela máxima que diz assim, né? Você deve ser a mudança que você quer ver. E é exatamente assim que se aplica a técnica de jiu-jitsu. Se você quer que o adversário desloque, você tem que se deslocar para criar nele o desequilíbrio e fazer com que ele se desloque. É exatamente o reflexo do posicionamento filosófico. Né? Percepção sem escolha, o que significa? Não é submissão ou resignação. Muito pelo contrário, a percepção sem escolha é aquilo. Você não tem como escolher o que vai ser perpetrado, o que vai ser desferido na tua direção em termos de ataque, de agressão, né? Ou seja lá do que for. Mas você tem sim como percebê-lo e reagir da melhor maneira possível, dentro, é claro, né, do teu entendimento, do teu conhecimento, da tua percepção da realidade e da tua percepção e entendimento técnicos também. Tá? O jiu-jitsu ele tinha essa escola. Em um momento histórico, né, que durou aproximadamente 250 anos, que é muito tempo, gente. Quando a gente para pensar em 250 anos, né, o que acontecia no Brasil há 250 anos atrás? Como é que era a vida aqui no Brasil há 250 anos atrás? Como era a vida no mundo há 250 anos atrás? Quanto o nosso mundo mudou em 250 anos? Pois é, exatamente isso. Então, uma vez que a gente agora deu uma vislumbrada assim, superficial do que seriam 250 anos, imagina você, um clã japonês, né, inserido na sociedade de Okinawa, né, que Okinawa não fazia parte do Japão ainda, naquele momento, e nessa sociedade existia um clã japonês, o clã Satsuma,
que tinha, como todos os clãs japoneses, o seu jiu-jitsu, né? O seu kenjutsu, o seu kyujutsu, o seu bujutsu. O bujutsu é o conjunto de técnicas militares, né? Então eles possuíam o seu jiu-jitsu e eles estavam inseridos em várias rodas, especialmente tinham um relacionamento direto com o Império de Okinawa, com o reinado de Okinawa. Imagina a influência que isso não pode ter acarretado durante 250 anos de história, né? de mutualismo, digamos assim, porque eles viviam ali, existia um relacionamento entre esse clã japonês e todo o contexto da cena de Okinawa naquela ocasião temporal. Então, esse jiu-jitsu permeou para o desenvolvimento, foi exatamente num período onde o Te de Okinawa se desenvolveu muito até se transformar no Karatê, né? Passando pela mão, especialmente de ninguém menos do que Sokon Matsumura, que era um mestre de Jigen Ryu, que era a técnica de Kenjutsu do clã Satsuma, inclusive. Então, quer dizer, a gente teve todo esse intercâmbio cultural aí, tá? E quando a gente observa as técnicas do karatê, não as técnicas do karatê seccionado, tá, gente? Não as técnicas desse karatê segmentado, que é o que a gente conhece. A gente precisa se livrar um pouco desse ranço, porque o que a gente conhece, né? Quando eu digo a gente, hoje em dia eu falo, obviamente, da maioria das pessoas, né? Não é mais o meu caso, porque eu já me debruço em estudos há mais de 2 décadas em relação a isso. O meu entendimento sobre o karatê hoje em dia é uma coisa muito mais abrangente. Então as pessoas vão dizer, em karatê não tem isso, karatê não tem aquilo, mas qual karatê não tem isso, né? E o que você está falando? Porque a técnica do karatê sem um sufixo, né? Sem o karatê Shotokan, karatê Kyokushin, karatê Wado-ryu, Seigokan, né? Se você não tiver um sufixo, se você não tiver uma identificação de qual é o karatê, quando é o meu caso, karatê jutsu, é o quê? A técnica do karatê, né? O karatê global, o karatê holístico, o karatê como um todo. Então não é um karatê segmentado. Quando você olha o karatê como um todo e você busca lá na raiz, você vai ver que o karatê tem tudo. Golpe de karatê é tudo aquilo em que você usar os princípios básicos da técnica do karatê, que são o quê? Como eu disse, a busca pela máxima eficiência, não só mecânica, mas comportamental e mental também, né? Por isso o Bushido, né? O código de ética e de conduta do samurai, ele foi tão bem incorporado pelo karatê, porque ele já pregava tudo aquilo que o entendimento do karatê como arte marcial era necessário, tá? Então, quando a gente estuda e entende as técnicas do karatê, desse karatê original, né, que eu estou falando para vocês, desse karatê global, né, que tem identificado de maneira clara para quem já consegue ver e para quem estuda toda a aplicação que existe, que a gente consegue identificar dentro dos katas a partir de um bunkai bem estruturado, né? O bunkai, como muita gente acredita, é a aplicação, um bunkai não é a aplicação, um bunkai é a repartição. Quando você reparte e isola as técnicas, fica muito mais fácil de você entender o que cada uma dessas técnicas pode significar. Então, é muito importante a gente entender o karatê dessa maneira. Quando você consegue olhar, né, técnicas que claramente são exibidas dentro dos katas, a gente vai ver uma relação íntima com as técnicas de Nagewasa, que são as técnicas de projeção, com as técnicas de Neuasa, quando a gente vê técnicas de Kansetsu e de Shimewasa, que são, respectivamente, torções articulares e estrangulamentos. Isso tudo está ali previsto, claríssimo, muito fácil de se enxergar, claro. Quando a gente dá o start ali, mostra para o pessoal, olha só, para pensar que isso aqui não é uma defesa de soco nem de chute, na verdade isso aqui é um estrangulamento. O cara olha e quando você mostra para ele as duas aplicações é que cai a ficha e fala, pô, como é que eu nunca vi isso antes, né? Então esse aqui é um grande barato também do karatê. Então quando a gente vê, quando a gente estuda essa relação, fica clara a conexão entre as técnicas, né, que a gente recebeu de Atemi Uasa, né,
E, mais uma vez, gente, eu não estou falando do Karatê Shotokan, nem do Karatê Kyokushin, nem do Vado-Ryu, eu estou falando do Karatê como um todo, quando a gente vê todo o trabalho que existe de approach, né, de golpes e de sequência de Ren Zokuasa, a gente vê como as técnicas de Nage e de Newaza se encaixam perfeitamente nesse contexto, tá? E eu vou começar um trabalho agora para mostrar para vocês como é que essa coisa funciona, tá? A gente vai fazer várias lives, vamos bater vários papos para a gente ir tentar entrar nesse contexto e entender, e a gente vai culminar essa história. Eu vou trazer para vocês um curso inédito, tá? Que vai ser o quê? O nome é lúdico, né? O contexto é lúdico, vai ser Karatê versus Jiu-Jitsu, para a gente entender como é que funciona e como nascem inúmeras defesas, inúmeros bloqueios, contra-ataques, né? E como é que a gente lida com a técnica do grappling usando exclusivamente os movimentos que existem, né, dentro desse karatê que eu estou falando para vocês, desse karatê globalizado, desse karatê holístico, digamos assim, né? Esse karatê que contempla a luta como um todo e não só como um campo unidimensional submetido, subjugado a regras e a entendimentos subjetivos de juízes ou de organizadores ou de entidades. Nada disso. A gente vai ver um karatê livre, um karatê liberto de amarras, liberto de limites, né, de barreiras, de fronteiras, de estilos, de entendimentos, de gostos, né, de vaidade, nada disso. Vamos ver o karatê puro. A gente vai olhar o karatê, pega um kata, a gente pega alguma coisa assim e vamos lá. Aqui, essa técnica aqui, um stouke, um movimento ali em nekoashi, um stouke, um uchiuke, um morote uchiuke, e a gente vai analisar isso e colocar ele num contexto, numa ação contra um grappler, tá bom? Contra um lutador de luta agarrado, ok? É isso aí. Então a ideia é essa, tá? E aí vai ficar muito claro, gente, fica muito claro, fala assim, ó, abre uma luz. Para que vocês tenham uma ideia da minha trajetória, né? Eu fui lutar jiu-jitsu, fui me formar faixa preta em jiu-jitsu, hoje em dia eu sou um faixa preta 4º dan em jiu-jitsu, a caminho já do tempo para receber o meu 5º dan, falta aí mais 2 anos para receber meu 5º dan, eu tenho já 22 anos quase de faixa preta de jiu-jitsu, tá? E estou a caminho aí aos 25, aos 24 ou 25 anos já recebo o meu 5º dan. Então, quer dizer, eu estou no caminho aí também, continuo estudando jiu-jitsu, continuo treinando jiu-jitsu, porque é uma técnica fantástica e para que a gente linke e faça a conexão com o karatê, ela é perfeita. A impressão que dá, gente, quando você passa a entender muito, é que as duas eram juntas e ó, alguém veio ali, cerrou e falou, sai para cá e outra vai para lá. E aí, por conta das demandas temporais, cada uma seguiu o seu caminho e se desenvolveu, né, nesse caminho diverso aí, tá? Mas a conexão entre as técnicas é tão rica, né? E hoje em dia eu vejo, né, como profissional e como estudioso também do MMA, de como ele se desenvolve, eu vejo assim, a união que mais fazem hoje em dia é do Muay Thai com o Jiu-Jitsu, né, no MMA, porque a maioria das pessoas não entende como seria a relação de um bom treino de karatê com o jiu-jitsu, da união dessas duas técnicas, como isso funcionaria bem, tá? Mas é aquilo, é um trabalhinho de formiguinha, a gente vai fazendo junto. Eu vou com vocês aí, a gente vai mostrando para o mundo aí cada vez mais a eficiência e a completude do nosso karatê. Esse é sempre o desafio que eu assumi e esse é o meu compromisso com você, trazer sempre esse tipo de conhecimento aí para você, para que a gente possa enriquecer aí o teu arsenal de entendimento, tá bom? Vamos lá, agora eu vou abrir para vocês para perguntas. Se por acaso eu tiver que dar uma mexida aqui, é porque a bateria está meio que acabando, tá, gente? Aí eu vou conectar um cabo aqui para alimentar o carregamento do telefone, mas eu não vvou parar não, tá bom? Então, agora eu já estou aí há meia hora falando, eu vou abrir para perguntas, então vamos tentar manter no tema, tá bom? É claro que na medida do possível eu vou responder as perguntas, mas não vem me perguntar por que o Borrachinho não ganhou do Adesanya, que isso aí já deu, tá? Vamos tentar manter no tema aí karatê, jiu-jitsu, técnicas de queda, técnicas de solo, tá bom? Contexto histórico, por que a coisa progrediu assim ou assado. Vamos lá. O Ulisses já começou aqui. Boa, Ulisses, tudo bem? Boa noite. Para você, karatê
e MMA deve ser, né? AAMM, ou qual seria a diferença entre Karatê, Kung Fu, Jiu-Jitsu e etc. Ou qual seria... Pô, são várias perguntas numa só, Ulisses. Vamos lá, vamos ver se eu consigo entender. Qual seria a diferença entre Karatê, Kung Fu, Jiu-Jitsu e etc. Ou qual seria a característica principal do Karatê que diferencia dos outros? Então vamos lá. Como eu falei até agora, tá? Como eu falei até agora, mas não... Abraão, vou voltar depois nessa... Só episódio de palhaçada, porque o Adesanya é bem melhor. Depende da estratégia, depende dos dependes, como eu sempre gosto de falar. Mas deixa eu responder o Ulisses aqui primeiro. Vamos lá. A diferença entre Karatê, Kung Fu, Jiu-Jitsu, etc. Foi aquilo que eu falei para vocês. Cada arte marcial, ela tem o seu cerne, né? Aquilo que rege o desenvolvimento dela diferenciado. O Kung Fu é a percepção, né, de que é um pressuposto de que tudo é realizável, né? Tudo é realizável através da resiliência, através da determinação, através do trabalho duro, que é o que significa Wushu, né? Porque a gente chama, o ocidental chama de Kung Fu, mas o nome é Wushu, e tem esse significado literal, né? Uma tradução aproximada, porque eu sempre falo, traduzir ideogramas é sempre no mínimo duvidoso, ambíguo, porque o ideograma ele expressa uma ideia e não uma palavra exata, né? É um conceito, é um entendimento, e esse entendimento pode variar de acordo com o contexto. Mas o Kung Fu é traduzido, o Wushu é traduzido como trabalho duro, mas com essa ideia, com essa percepção de que tudo é realizável em um contexto de tempo prolongado, né? Quando você entende que todas as grandes conquistas da humanidade e conquistas individuais, as verdadeiramente substanciais e duradouras, elas levam muito tempo para se alcançar, né? Ninguém consolida uma profissão de sucesso em 1, 2, 3 anos, né? O cara pode até ter um sucesso momentâneo, sim. Agora, consolidar uma carreira de sucesso, uma carreira vencedora, é questão de décadas, né? Ninguém desenvolve conhecimento e entendimento em 1, 2 anos. Para você consolidar um entendimento, e mais do que isso, transformar esse conhecimento e entendimento em sabedoria, você precisa de muitos anos de prática e de transferência desses conhecimentos para você atingir um estágio que a gente chama de maestria, né? Para que você tenha uma ideia, Ulisses, a neurociência, para que uma pessoa atinja, neurologicamente falando, um estágio diferenciado no entendimento de qualquer prática, ela coloca como uma marca necessária de prática, de estudo e desenvolvimento de 10.000 horas, tá? 10.000 horas, se você praticar uma coisa 2 horas por dia, a gente está falando aí de 14 anos, tá bom? Então, quer dizer, é bastante coisa, tá? Então, quer dizer, o cara tem que estar ali focado. O Karatê, como eu disse, a máxima, o cerne do Karatê é o desenvolvimento humano ao seu potencial máximo, tanto mentalmente, quanto fisicamente, quanto intelectual e tecnicamente falando, né? Então, seria o desenvolvimento da inteligência emocional, da inteligência cognitiva e o desenvolvimento do seu corpo em todos os aspectos, né? Desde valências físicas até saúde, higiene, alimentação, tudo isso visando construir um ser humano mais eficiente em todos os aspectos, tá bom? Esse é a grande sacada do Karatê. E a sacada do Jiu-Jitsu original sempre foi o entendimento do posicionamento filosófico de que a força gera força, né? A resistência gera um equivalente de igual ou maior intensidade. Já dizia Isaac Newton, né, com as leis da física, né, a toda ação corresponde uma reação de igual ou maior intensidade. E o jiu-jitsu, muito antes de Isaac Newton, já entendia isso, né? Quando você resiste, né, você acaba por criar mais energia de contraponto. E quando você cede, o que não significa se submeter, e sim ceder, né, não resistir ao que está sendo imposto, a tal da percepção sem escolha, você consegue controlar as tuas ações e as tuas atitudes. Vou fazer uma analogia bem bobalhona. Você vira para mim e fala assim para você: professor, não concordo com você não. Eu falo assim: ok, acabou a discussão, né? Se você falar para mim: não concordo com você, eu falo: por que eu não concordo? Não, porque isso, aqui, não, você... A gente vai brigar. Por quê? Porque eu resisti ao seu posicionamento de não concordar comigo. A partir do momento que você fala para mim: não concordo com você, eu falo: ok, tudo bem. Você está no seu direito.
Aí você, opa, mas não tem nem argumento para falar. Não, mas porque eu acho que isso aí que você está falando está errado. Não, tudo bem, ok, pode estar errado sim. Acabou a discussão, né? Por quê? Porque não houve um contraponto energético, não houve resistência. E quando não há resistência, a carga inicial se dissipa. Isso é física. E aí esse entendimento, né, universal de como a energia funciona foi trazido para dentro do jiu-jitsu e era ele que deveria ser desenvolvido. Então cada arte marcial trabalha com um aspecto tácito, né, subjacente, diferente uma da outra. Mas os golpes, gente, de uma certa maneira são os mesmos. Se você observar, né, o jiu-jitsu, o karatê original, o kung fu em todas as suas vertentes, por exemplo, a gente tem o sandá, a gente tem o wushu, a gente tem o sanshou, né? O sanshou, ele é praticamente um wrestling, né? O sandá é um kickboxing, né? Então, quer dizer, mas os dois se chamam kung fu. Mas, quer dizer, tem todas as técnicas dentro do kung fu iguais, o que tem no jiu-jitsu, o que tem no judô, o que tem no tegumi, no torite, o que tem no karatê, tem dentro de todas as técnicas. O que muda, na verdade, é a busca interna, é o cerne, né? O que move aquela filosofia, né? E o que move a filosofia do karatê é essa busca por um ser humano mais eficiente de maneira global, né? O que move o jiu-jitsu é o entendimento, né, da aceitação plena de tudo que o universo nos entrega, e o do Kung Fu é a obtenção, né, de qualquer resultado através da resiliência e do trabalho duro. Essas são as grandes diferenças na verdade, tá bom? E o resto é entendimento individual dos mestres ao longo dos séculos de desenvolvimento, de propagação das artes. Cada um entende de uma maneira, gente. Cada um tem um entendimento. Esse entendimento esbarra num limite cognitivo, num limite de consciência, num limite de conhecimento propriamente dito, né? E aí ele vai sendo limitado ou amplificado de acordo com cada um desses mestres que receberam os ensinamentos e foram responsáveis por propagá-lo, tá bom? É mais ou menos para isso. Espero que tenha sido clara a resposta. Foi um pouco prolixa, né? Porque eu gosto de discorrer sobre isso. Ó, o Abraão fala assim, porque o Adesanya é bem melhor do pé, bem melhor do pé ou em pé, deve ter querido dizer. Bom, Abraão, ele é realmente bem melhor. Então, cabia ao Borrachinha uma estratégia mais inteligente, porque ninguém é imbatível, tá? Basta que você aplique a estratégia certa da maneira correta. Se você encontrar esse caminho, tudo é possível, tudo é realizável, ok? Vamos lá, Cleiton, excelente, sou o segundo dan de karatê, azul de jiu-jitsu e laranja de judô, maravilha, que bom. Sem perguntas? Só a propaganda? Pô, tá fazendo propaganda, meu filho? Sensei Vinícius sempre trazendo educação. Obrigado, meu irmão. Ouça. Bem melhor de pé. Ah, tá. Agora eu vi aqui o Cleiton. O Cleiton não, o Abraham. Abraham Lincoln. Vamos lá. Parabéns pelas lives, Sensei enriquecedora. Obrigado, cara. A Camila Letícia. Oi, Camila, tudo bem? Na história do karatê existiu a parte de defesa contra armas brancas? Sim, a gente tem, Camila, dentro do karatê, uma vertente que chama-se Kobudo, né? O Kobudo, ele é a parte do karatê que lida contra armas, tá? Lida com o treinamento de armas e de defesas contra armas, tá bom? Chama-se Kobudo. Foi retirado, assim, de maneira enfática, lá naquela transição arte marcial para instrumento pedagógico, exatamente porque como instrumento pedagógico não havia sentido de se ensinar as pessoas, né, num desenvolvimento pedagógico. Quando a gente fala de desenvolvimento pedagógico, a gente está falando de crianças e adolescentes, né? O karatê foi para o Japão a priori para ser ensinado em ensino fundamental e ensino médio. Então não tinha muito sentido. Se você estava querendo desvincular a técnica do karatê da violência da guerra samurai, não tinha sentido você ensinar treinamento com armamentos. Então o karatê, naquele momento, naquela demanda temporal, mais uma vez, naquele contexto histórico, ele abandonou, ele deixou de lado muitas dessas coisas que foram resgatadas a posteriori, né, para que a gente não perdesse o acervo marcial assim que foi construído ao longo de séculos, a gente jogasse fora simplesmente por conta de uma demanda temporal, por conta de uma questão política social, tá bom? Maravilha. Sensei, vou abrir a janela aqui, gente, tá um calor doido. Vamos lá.
Na minha opinião, é importante o artista marcial fazer um estudo sobre inteligência emocional? Vamos lá. Na minha opinião, é sim, é muito importante. Porque quando a gente estuda a arte marcial, tem lá a proposta de a gente estudar o Bushido, que é o código de conduta, né? O código ético-moral e de conduta do samurai, do artista marcial, se você preferir, já que o samurai já não existe mais, é uma classe que não existe mais há muito tempo, mas o artista marcial ele deve estudar o Bushido. E no Bushido, a gente tem a premissa de estudar os aspectos mentais, conhecidos como Mushin, Zanshin e Fudoshin. Muita gente tem uma percepção completamente equivocada do que seriam esses estados, né? E colocam lá como o Mushin sendo a mente vazia, como o Zanshin sendo um estado de alerta, de prontidão, o Fudoshin um equilíbrio emocional. Sim, mas isso é uma visão extremamente rasa, né, do potencial que essas nuances, as características do treinamento mental, elas podem oferecer. Isso é uma coisa muito rasa, tá? Agora, isso é um assunto para uma outra live inteira, tá? Porque é bastante profundo. Mas ali, né, vamos mais raso então, para a gente não mergulhar tão fundo. No trabalho do Xing Tai, para quem não conhece, né, Xing Tai é uma das principais tríades, né, que regem o entendimento da técnica do Karatê, onde a gente tem a tradução literária como Shin, mente, Gi, técnica e Tai, corpo. Mas quando a gente vai fazer um estudo mais profundo sobre a etiologia dos ideogramas, lembra? Ideograma transmite ideias, conceitos, não é isso? A gente vai perceber que o Shin ou Shin Kokoro é tudo relacionado à mente espírito. O que seria a mente espírito? Vamos ter que levar lá para trás, né? A gente vai ter que tentar entender. Não existia o conceito de inteligência emocional na antiguidade, mas entendia-se que havia um forte espírito, né, no controle das ações, no controle das atitudes, no controle da nossa perseverança, do nosso foco, né, da nossa força de vontade, da nossa retidão. E isso tudo hoje em dia é descrito pela neurociência como sendo a inteligência emocional. Então, Shin a gente pode entender não como espírito, e sim como inteligência emocional, trazendo para um contexto mais científico. Gi, tudo aquilo que se refere à técnica. A técnica, ela é referente à nossa inteligência racional, a nossa inteligência cognitiva, né, que é responsável por tudo aquilo que a gente recebe, elabora, interpreta, entende de informação. Então seria a técnica, né? O Gi e Tai, tudo que se refere ao corpo, né? Então, já falei sobre saúde, alimentação, preparação física, o desenvolvimento de todas as valências corporais, né? Inclusive da positividade, que sabia-se já naquela época que a positividade era uma das coisas mais importantes na promoção da saúde e na prevenção para doenças. Então, já se preconizava o desenvolvimento da positividade. Então, só por esse prisma, né, a gente analisando por esse prisma do Xing e Tai, a gente já via como era valorizado e como se mostrava necessário o estudo e desenvolvimento da inteligência emocional. Tá bom, José? Um abraço. Augusto Pinotti, vamos lá, treinar Shotokan e Kyokushin em paralelo, ajuda sim, especialmente, Augusto, se você entender a técnica já de um ou de outro. Se você entendeu especialmente como funciona, o que caracteriza um golpe, um movimento corporal como sendo golpe de karatê. Eu falo sempre isso para os meus alunos, já falei em várias lives aqui, o karatê tem 6 pontos de interseção entre qualquer estilo de karatê. Qualquer estilo, porque quem tem estilo são as pessoas, não é o karatê. Karatê é karatê. E o karatê, para ser karatê, ele tem que ter, durante o desenvolvimento técnico, conexão com o solo, ativação do core, manutenção da postura anatômica, natural, fisiológica do ser humano. Ele tem que ter um trabalho de compressão e expansão, ele tem que ter simultaneidade e ele tem que ter uma técnica peculiar, a técnica do karatê, a arte do karatê, que chama-se Tame.
tá bom? Se você reúne esses 6 elementos em qualquer movimento, seja ele dedo no olho, ou uma cotovelada, ou uma joelhada, ou um estrangulamento, ou uma queda, esse movimento passou a ser um movimento de karatê. Se você reunir esses aspectos dentro desse movimento corporal, não interessa qual é o movimento, ele passa a ser uma técnica de karatê, porque esse é o entendimento da mecânica humana pelo karatê. Usar esses 6 elementos que eu falei para você. Tá bom? Então, se você já entendeu isso, treinar Kyokushin e Shotokan, um vai complementar o outro completamente, porque o Shotokan trabalha longa e média distâncias, e o Kyokushin trabalha média e curta, especialmente a curta. Então, você vai fechar uma lacuna que existe no jogo do Karateka Shotokan e vai cobrir uma outra lacuna que existe no jogo do Karateka do Kyokushin. Tá? Eu já tive a oportunidade de treinar com lutadores de Kyokushin e não deixar eles me tocarem, porque eles tinham a necessidade do approach para poder fazer, desempenhar as técnicas dele. E a gente com o Shotokan consegue manipular bem a distância, controlar bem a distância. Tá? Para entender bem a curta distância, eu treinei pouco Kyokushin, confesso, mas treinei bastante Muay Thai, que era a raiz também, uma das raízes do Karatê antigo. Então, isso já me ajudou a entender bem a curta distância. Mas vale a pena sim, tá? Vamos lá. Vamos lá, Romualdo. No Karatê original, quando se projeta o adversário ao solo, a luta prossegue como no Jiu-Jitsu, ou ao projetar o adversário no solo, tem que se rapidamente aplicar uma técnica de torção ou estrangulamento. Vamos lá, Romualdo. Você está pensando como? Você está pensando como esporte. Você não está pensando como arte marcial. Sai dessa... Por isso que eu falei no início, a gente precisa se livrar, gente, do estereótipo, tá? A gente tem que se livrar das amarras. A gente está amarradão, a gente está ancorado naquela percepção da arte marcial como desporto. A gente só conhece como desporto. A gente, infelizmente, não conheceu as artes marciais na origem. Então a gente não sabe do que a gente está falando quando a gente fala isso aí que o Romualdo falou. Por exemplo, no karatê antigo, original, quando você projeta um cara ao chão, você vai lá. No jiu-jitsu original, cara, quando você projetava um cara ao chão, você tentava matar ele o mais rápido possível, com o Atemi também. O jiu-jitsu também tem Atemi Waza. Ele só não tem Atemi Waza hoje em dia porque ele foi assim, a exemplo do Nage Waza, da técnica de solo. Ela foi retirada do karatê que a gente conhece. O Atemi, que é a técnica de impacto, ela foi tirada do jiu-jitsu que a gente conhece. Porque é o jiu-jitsu esportivo, não é o jiu-jitsu arte marcial. O jiu-jitsu arte marcial ele sempre primou para tirar o adversário de combate o mais rápido possível. Seja com um dedo no olho, com uma agarrada na traqueia, uma mordida, o que fosse necessário. Porque, olha só, você não tem aquela coisa de isso não é golpe de lutador, isso é golpe de covarde. Gente, quando a sua vida está em jogo, você não está disputando uma medalha, um troféu, um dinheiro. É a tua vida que está em jogo. O cara vai te matar. Ele está com uma faca para te matar. Você segurou. Se você pode dar uma mordida na jugular dele, você não morde? É claro que você morde. Se você pode enfiar o dedo no olho, você não enfia. Se você pode bater na região genital, você não bate. Eu vou deixar o cara me matar porque bater na região genital, é coisa de covarde. Gente, não tem senso isso, né? A gente tem que se transportar para uma situação real, uma situação de realidade. Se eu estou no meio do mato, pulo um louco com a faca, com uma pedra, querendo me matar por algum motivo, eu vou me defender com todas as armas que eu tiver. E uma vez que eu projete ele ao solo, eu não vou descer para lutar, raspar, inverter, imobilizar. Eu vou tentar golpear ele o mais rápido possível ou finalizar ele o mais rápido possível. E é assim que transcorre o chão do karatê. O chão do karatê, como o karatê preponderantemente é uma luta que se desenvolve em pé, com golpes traumáticos, quando eu projeto, ou eu finalizo o mais rápido possível. Dei um Ippon-seoi. Quando eu dou um Ippon-seoi, o cara cai com o braço aqui. Ou eu já desço no Jujugatame, ou eu desço no Degarame, ou eu quebro, o cara estrangulo, ou eu quebro ele de pancada, de golpe de impacto percussivo, golpes traumáticos. Eu não vou ficar raspando, invertendo, eu não vou ganhar ponto. Então você, quando fala isso, está com a cabeça no ponto, tá? Pensa num contexto real, vida e morte. A história é outra, completamente diferente, tá bom? Então, é porrada, tiro e bomba, meu. Vamos lá. Sandá, isso aí. Sancho, Sandá, Suai Jiao,
Kung Fu tem milhares de estilos. Se eu não me engano, são mais de 3.000 estilos originalmente, né? Desde 2, 3 mil anos atrás aí que começou a coisa. Ô, Abraham, aí já é outra história, cara, é para outra live, tá, irmão? Ainda como treinar sem lesões, isso é outra coisa completa, foge muito, muito, muito do contexto, cara, pra gente entrar nesse papo agora, tá bom? Vamos lá, que tem um monte de gente ainda, eu ia falar, tem muita gente ainda com coisas com... Olha a pergunta do Leonardo. Vamos lá, Leonardo, eu vou tentar te ajudar. Como perder o medo de levar um soco no sparring, mestre? Só tem um jeito, Leonardo, levando o soco. Leva 1, 2, 10 mil, aí você vai perder o medo. É o único jeito, cara. Não pode ter... medo, cara, todo mundo tem. Todo ser vivo tem medo. Todos nós temos um mecanismo de estresse, né? Que é a frente a idealização de uma ameaça, aquilo que você considera uma ameaça, você vai, o teu sistema endócrino, ele vai trabalhar e vai, na verdade, quem faz isso é o teu cérebro límbico, né, num primeiro momento, ele vai reagir, vai ativar aí tua glândula suprarrenal, né, e vai liberar uma série de hormônios como adrenalina, noradrenalina, dopamina, que vão trabalhar você, vão deixar você pronto aí para luta ou para fuga, né? Isso se traduz em medo. Tem muita gente que luta por medo e tem muita gente que foge por medo, né? Nos dois casos você está ali com medo. O grande lance, o que separa, digamos assim, os homens dos meninos é a capacidade de lidar com medo. Todo mundo tem medo. Quem diz que não tem medo é conversa fiada. Talvez você pare de sentir medo a partir do momento que você aprendeu a gerenciar o medo. Como é que é isso? Eu vou te explicar fisiologicamente para ver se fica claro, tá? Quando a gente tem essa reação de alarme que eu te falei, a gente tem um processo que é desde que a gente é ser humano, que a gente pisou na Terra, ele funciona da mesma maneira. Vou fazer um esqueminha para vocês entenderem. Ameaça, ela pode ser real ou ilusória, imaginária. Ameaça, aí você tem, chama-se catecolaminas, que são os hormônios que te preparam para o estresse, né? Os hormônios de estresse agudo, preparam para a luta e para a fuga, noradrenalina, adrenalina, dopamina, junto com o cortisol, que é um hormônio do estresse, tá bom? Aí você enfrenta, como é que você enfrenta? Ou correndo ou saindo na porrada. Uma vez que você enfrentou, né? Você não pode ficar, acabou o enfrentamento. Ou você já fugiu, ou você já bateu, ou você já apanhou. Acabou a briga. Você não pode ficar nesse estado de alerta eternamente. Então, o que o teu corpo faz? Especialmente a noradrenalina, né, que é um neurotransmissor, ela ativa as tuas glândulas para que você libere o que a gente chama de hormônios de ligação, que são a serotonina e... rapaz, fugiu o nome agora. A serotonina e a melatonina, né, que é o hormônio também do sono. Elas vêm e fazem o teu reequilíbrio hormonal para que você entre num estado de homeostase corporal e fique mais tranquilo. Só que tem uma última etapa do processo que é fundamental para que a gente volte à normalidade, que é o quê? A elaboração do que aconteceu, a elaboração do problema. Por isso que a gente tem que resolver os nossos problemas. Toda vez que a gente não resolve um problema, é um ciclo de estresse que não foi fechado. E aí o que acontece? Esse ciclo não se fecha. Se ele não se fecha, esses hormônios foram despejados de estresse, eles continuam na tua corrente sanguínea, te deixando agitado, excitado. Vamos fazer assim, faz de quando você tem uma contabilidade para estresse. A hora que você chegar num patamar limítrofe de estresse, qualquer coisinha você estoura, qualquer coisa você dá chilique, qualquer coisa você fica puto, você grita com todo mundo, aí você briga com a tua mãe, com o teu pai, com a tua mulher, com o teu namorado, com a tua namorada, você briga com todo mundo, o mundo está errado. Por que o mundo está errado? Porque na verdade quem está errado é você não está resolvendo os seus problemas. E isso é assim na luta também. Então quando a gente vai lá, pode falar nesse horário, tô com o cu na mão de fazer sparring, mas faz sparring.
Porque aí você toma porrada ou dá porrada. Quando acabou, seus hormônios do equilíbrio vão vir, a serotonina e a melatonina, você vai se equilibrar e aí você vai sentar, enquanto você tira a sua atadura, tira a sua luva, você começa a elaborar. O que aconteceu? O que eu fiz? Por que eu levei aquela porrada? Qual foi o mole que eu dei? Pô, eu tomei aquele soco na cara, na hora eu senti, mas eu aguentei, eu não fui nocauteado, eu tô aqui inteiro, pá. Você elabora. Quando você elabora, o teu hipocampo, né? Ele faz o quê? Ele começa a armazenar essas soluções que você encontrou para o problema através da elaboração. E ele vai colocando no armazenamento dele essas possibilidades de solução. Então, a próxima vez que você estiver de frente para esse perigo, né, para essa ameaça, que é o sparring nesse caso, você, mais um sparring, você vai estar tenso, mas não tão tenso, porque no teu córtex pré-frontal, ali no teu hipocampo, vão ter soluções para aquele problema. E aí você vai lá e vai de novo, pá, sai na porrada, solta o hormônio para tudo que é lado, equilibra, senta, elabora. Mais novas soluções, até o ponto em que você, dia de sparring, e você fala, oba, dia de aprender. Passou o medo. Por quê? Porque você, é claro que dá sempre aquele friozinho, dá sempre aquele, porra, né? O que será que vai acontecer? A gente sabe que é sempre uma incógnita, mas esse é o processo de aprendizagem, esse é o processo de evolução. É simples assim. Como é que a gente faz? Eu estou com fome, o que eu faço? Se eu não comer, eu fico o dia inteiro pensando em comida, não é isso? Então o que eu faço? Estou com fome, preparo uma comida, como? Assim que eu comi, o que aconteceu? Paro de pensar em comida. Por quê? Porque eu resolvi o meu problema. É simples assim. Se você tem um problema, vira de frente o problema e resolve. Porque ele vai parar de te atormentar. Agora, enquanto você fugir do sparring, você vai ter medo de sparring a vida inteira. Então só tem um jeito. Vai lá e faz sparring. Tá bom? Espero que tenha servido a resposta para alguma coisa. Muito bom. Vamos lá, galera. Eu adoro isso. Vamos lá. Durante o período aqui no Brasil, quem praticava karatê? Bom, aí eu não sei, cara. Uma galera. O Cris. Cris é meu camarada, por isso que eu já estou até brincando, né, Cris? Vamos lá. Camila. Gostaria muito de treinar essa vertente do Kobudo para focar na defesa pessoal. Tá, Camila, olha só. A grande roubada do Kobudo é o seguinte. Você não vai encontrar ninguém com uma bodurna para te bater, ninguém com uma espada para te furar, ninguém com sai para te trabalhar, ninguém com um nunchaku para te bater. É muito difícil isso acontecer nos dias de hoje e o Kobudo trabalha preponderantemente com essas armas, tá bom? Tem outros treinamentos de defesa pessoal que são muito mais pertinentes. O próprio Goshin Jutsu, que é a parte de defesa pessoal do Karatê, trabalha mais as defesas contra agressões mais comuns, mais pertinentes e também alguma coisa aí como contra armas, tá bom? Arma branca e arma de fogo. Ok? Karatê significa o caminho das mãos vazias. Isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? Se for uma afirmação, está longe da verdade. Vamos lá. Ai, caceta, olha eu fazendo bobagem aqui, peraí. Vamos lá. As bases baixas do Shotokan têm um propósito de fortalecimento do corpo, visto que na prática as bases mais altas são mais práticas. Visto que na prática são mais práticas. Maravilha. Alexandre, sim, as bases baixas do Shotokan era naquela transição, né? Arte marcial, instrumento pedagógico, quando a ideia era realmente maximizar o trabalho corporal, né? E o trabalho mental do Karatê, tá bom? Camila, acredito que significa caminho das mãos vazias, somente o Karatê pacificado, conforme a explicação do CC. Na verdade, gente, é assim, caminho das mãos vazias, né, é a tradução literária, tá? O entendimento mais, o que vai além, né, o entendimento tácito, o entendimento implícito o desenvolvimento de um modo de vida através do desapego dos desejos mundanos e materiais, tá bom? É mais ou menos isso que é o caminho das mãos vazias. Sim, não tá errado não, mas quando o entendimento que é passado hoje em dia de que o Karatê é o caminho das mãos vazias porque não tem arma, isso é blá 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 de quem não sabe o que está falando, são os mestres dos magos em ação,
tá bom? Mas na verdade é isso, porque no momento da transição do Karatê Jutsu para o Karatê Do, né? O Do, para quem não sabe, é o ideograma, o sânscrito é o mesmo do Tao, que é a filosofia taoísta, né? Onde o ser humano deve se integrar às energias cósmicas e universais e se desprender de todos os desejos terrenos, mundanos e materiais, tá bom? Então, quando o Karatê absorveu essa filosofia, transformando-se em Karatê Do, houve uma troca dos ideogramas com a mesma fonética, Karatê, mas com um significado diverso, no qual simbolizava isso, o desenvolvimento, né, de um modo de vida baseado no desapego dos desejos mundanos e da integração com as forças que regem o universo. Uma coisa bem bonita, bem profunda, tá bom? Já estou aguardando essa live. Vamos embora, muito bom. Que bom, galera. É possível utilizar a movimentação dos katas na luta de solo ou na técnica dos katas são somente para trocação? Não, técnica de... Olha, gente, Leandro Belchior. Gostava muito do Belchior. Belchior era eu gostava dele quando ele cantava. A 100 por hora, o meu amor. Então, Leandro, é assim, cara, no kata tem tudo, kata tem estrangulamento, kata tem queda, kata tem torção, tudo que você imaginar tá ali no kata, é que a gente não sabe, né? Então a gente olha e como as primeiras pessoas que tentaram mostrar para que servia, qual era o significado do kata, elas tinham a função de descaracterizar o karatê como uma luta completa, né? Elas fizeram tudo como sendo defesa e contra-ataque para socos e chute. Então, quer dizer, não tem outra coisa no karatê a não ser soco e chute, né? Mas isso não é verdade, a gente sabe que isso está bastante distante da verdade, inclusive, tá bom? Depois, não sei se o senhor conhece, gosto muito de estudar o livro, Daniel Goleman, claro, foco, inteligência emocional, tem um monte. Tá ali, ó, tá lá na estante. Se der para enxergar dali... Foco está ali, inteligência emocional, minha esposa está lendo, por isso que não está ali na reta. Mas está tudo aqui. Os livros estão todos aí, graças a Deus. A gente tem que ler bastante. Tá? Também tem vários que valem a pena. Esse é muito bom, mostrei numa outra live, comunicação não violenta. Vale bastante a pena, inteligência emocional também, tá? Do Marshall Rosenberg. Tem também, eu estou lendo agora, relendo, porque é excelente, o sutil desequilíbrio do estresse é sensacional. Nesse tema aí que eu falei com o ilustre lá que tinha medo do sparring. Então, vale a pena pra caramba. Gente, leitura é fantástico. E olha só, vamos parar com essa bobajada de ouvir livro em 12 minutos. Isso é coisa de bobão, gente. Livro é para ler e reler, ó. Marca texto na mão, lê, relê, volta, marca o que achou importante, depois volta a ler só o que marcou. Senão você não vai entender. O cara vai falar em 12 minutos o livro, entrou por aqui, saiu por ali. É o que mais acontece com o jovem hoje em dia. Informação livre, desimpedida, disponível. E o desgraçado não pega. Por quê? Porque entra por aqui, sai por ali. Tem que aprender a fixar a informação, tá, gente? É muito importante. Sensei, o que você acha do Aikido? Pode ser estudado para complemento do Karatê? Tenho em vista que o Aikido veio do Aikijujutsu. Queria saber a sua opinião. Você tem em vista não, cara. Daitoryu Aikijujutsu, ou Jujutsu, como queira. O Daitoryu Aikijujutsu era uma das várias escolas de jiu-jitsu que existiam no Japão feudal, né? No final da era Tokugawa, eram 1.200 escolas de jiu-jitsu, compatível com o número de clãs que existiam no Japão. Então, o Daitoryu Aikijujutsu era uma escola de jiu-jitsu, sim, na verdade, era a conjunção acho que de 3 ou 4 escolas de jiu-jitsu, feitas pelo Murray Ueshiba, né? Nessa transição de transformar o Bujutsu, que era o conjunto de técnicas marciais, em Budo, né? O mestre, juntamente com o mestre Funakoshi e o mestre Jigoro Kano, ele fazia parte, eram os 3 mestres do Budo. Mestre Funakoshi ficou com o quinhão do Karatê, mestre Jigoro Kano com o quinhão do Jiu-Jitsu, adaptado, transformado em Judo, e o mestre Murray Ueshiba com o quinhão do Aikido, né? Em detrimento ao Daitoryu Aikijujutsu, tá bom? É muito legal, sim, tem muitos complementos, tem muitas técnicas que se encaixam perfeitamente, porque, como eu disse,
karatê e jiu-jitsu estão juntos. E o Aikido-Jiu-Jitsu era um jiu-jitsu também, era uma forma de jiu-jitsu também, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Ô, Sensei, em seu livro, falo que Sensei Motobuki Shoki desafiou publicamente. Isso aí, verdade. Como terminou isso? O povo abafa, entendeu? Mas o que aconteceu, o que diz a história é que o Sensei Funakoshi deu uma ligeira amarelada. Falou, não vou lutar porque não está no caminho, entendeu? E o mestre Funakoshi também já era lá um senhor de 50 e poucos anos, e naquela época um cara de 50 e poucos anos já era um ancião, não é que nem hoje em dia, o cara de 50 anos aqui dobrado, brincadeira, gente, mas enfim, já era um ancião, e ele já tinha uma outra mentalidade. Mestre Funakoshi era uma pessoa muito voltada para a doutrina taoísta, né? Ele era formado nos clássicos, ele era formado em pedagogia e literatura, ele era um estudioso, né, da arte marcial, então ele não viu sentido no desafio do Motobu Shoki, que na verdade queria chamar a atenção, né? Estava carente, porque o mestre Funakoshi caiu nas graças do Japão imperial, conseguiu lá um quinhão que realmente colocou ele em posição de destaque perante o mundo, tinha restrições ao trabalho desenvolvido pelo mestre Funakoshi, que modificou, transformou completamente o karatê original de Okinawa em um karatê pedagógico japonês, né? E isso criou muito desagrado na comunidade okinawana, porque mestre Funakoshi fez toda uma reformulação, não só da nomenclatura, né? Tirando do dialeto o Tsinade, que era um dialeto falado em Okinawa, mas trazendo para o idioma japonês, né? Mas também no significado das técnicas, né? E no sentido do que o karatê estava sendo ensinado, uma arte de combate que virou um instrumento pedagógico. Então muitos mestres mais arcaicos, talvez mais ignorantes, não entendiam, não viam isso com bons olhos, e a comunidade realmente torceu o nariz para o mestre Funakoshi, e o Motobu Shoki foi além, era um homem grande, pesado, forte, corpulento, né, mais novo que o mestre Funakoshi, queria tirar vantagem, desafiou, e o mestre Funakoshi sabiamente, sensatamente, não aceitou o desafio, tá bom? Vamos lá. Sensei, você acha que o Aikido pode ser estudado? Bom, de novo, essa pergunta foi a mesma. Impressionadíssimo com a explicação a nível de neurofisiologia e psicologia. Valeu, Gustavão. Obrigado, irmão. É isso. Estamos aí para somar, tá bom? Parabéns pelo resgate histórico. Obrigado, Bruno Cunha. Deixa eu ver aqui. Vamos encerrando, hein, galera? Agora eu vou dedicar um tempo à minha amada esposa, idolatrada, salve, salve, Rafaela, que está lá na sala me esperando, tá bom? Sensei, você acha, de novo, meu? Peraí. Porque muitos karatecas de outros estilos enxergam o Kyokushin com maus olhos. É ignorância, o Tiffery 35. É ignorância, gente. Aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende, que está além da nossa compreensão, é sempre visto com maus olhos, né? Principalmente aquilo que a gente tem medo. A gente não entende, não sabe como interpretar, a gente acaba rotulando, se protegendo, fechando, a gente vê como uma ameaça em alguma instância, acaba se isolando. Pra você ter uma ideia, cara, o mestre Morihei olha, é tanto nome que a gente acaba... o Matsu Tatsuoyama, ele foi aluno do mestre Funakoshi, né? Ele treinou com o mestre Funakoshi durante 2 ou 3 anos, se eu não me engano, não gostou muito do que viu, aprendeu bastante coisa, mas ele queria sair na porrada, e o mestre Funakoshi não tinha porrada no karatê dele, né? O karatê do mestre Funakoshi era karatê Nisenten Nashi, né? O karatê começa e termina com cortesia, era só gestual, movimentação, não tinha contato. Então ele saiu e fundou o próprio estilo, né, chamado Kyokushin, que significa verdade suprema, sugestivo, né? Ele treinou o Shotokan, que não era Shotokan na época, era Karatê-Do, e depois fez um estilo falando assim, ó, isso aqui é a Vera, lá a parada é ruim. Então talvez isso aí tenha gerado um estigma ruim que vem de geração em geração. Às vezes as pessoas torcem o nariz, não sabem nem por que torce o nariz, mas já vem uma ideia, né? Eu já vi alguns japoneses, porque acho que o Oyama tem uma ascendência coreana, se eu não me engano, e aí os japoneses torcem o nariz para todo mundo. Mas, enfim, tem sempre um contexto por trás das coisas,
como eu gosto de dizer sempre, tudo depende dos dependes, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Acredito que o treinamento mental, ó, o Guim Ferreira, treinamento mental é um divisor de águas para melhorar a performance. Qual o grau de importância que você dá para essas técnicas? Guim, meu irmão, mental num lutador é 80%, cara. Físico é 20%. Né? Agora, desenvolver, saber como desenvolver ainda é muito precário, né? Especialmente no Brasil, é muito precário o trabalho de inteligência emocional, o trabalho do aumento de performance através da meditação, através da introspecção, do entendimento individual. O Mushin, né? Ele é muito legal, uma técnica muito bacana, as pessoas não conhecem, né? É fantástico. No meu livro novo agora, o Black Belt Mind, eu venho descrevendo o processo de Mushin e, inclusive, eu coloco a proposta de um exercício. Para a gente exercitar o Mushin, tem lá descrito o exercício. Como é que você vai fazer o trabalho de introspecção para conhecer a si mesmo, os seus medos, né? Os seus limites e como trabalhar isso para ressignificar muita coisa. Tá bom? Mas é uma coisa muito precária no Brasil, mas é extremamente importante. Vamos lá. Então, li em algum lugar, essa é a última, tá, Roni? Vamos lá. Li em algum lugar que o Taekwondo é um karatê que não deu certo, sabe algo sobre? Sei sim, cara. O Taekwondo não é um karatê que não deu certo, é um karatê que deu muito certo, né? Um karateco japonês que tem um livro já sobre isso, né? Eu ainda não li, mas eu já tive contato com a história. E foi ensinar karatê lá na Coreia. E o governo coreano, falou, o nome é Taekwondo e é arte marcial coreana. É obrigado a dizer isso, porque lá o regime da Coreia do Norte escreveu, não leu, meu amigo, analfabeto. O cara passa o rodo mesmo. Então isso aconteceu segundo essas informações, aconteceu realmente. Taekwondo era um karatê, mas deu certo, porque acabou virando a luta da Coreia, né, um esporte olímpico. Então deu muito certo até, digamos assim, tá bom? Era uma maneira diferente de se ver o karatê, né? Quando você vê, por exemplo, o Hapkido, que seria o Taekwondo mais original, digamos assim, você vê que ele é bem mais completo. Ele tem bastante trabalho de tsuki, bastante soco, né? Tanto de curta quanto de média e longa distância. Ele tem chaves articulares, projeções, ele tem inúmeras técnicas, ele é bem mais completo, ele é muito mais a cara do karatê original do que o próprio karatê que é desenvolvido no Japão hoje em dia. Se você olhar o Hapkido e olhar o karatê original, você vai ver uma semelhança absurda, tá bom? Gente, mas é assim, muita coisa, a gente tem tema pra caramba pra conversar aí. Então, bora semana que vem, fazer a semana toda de live aí, vamos bater papo, vou levantar vários temas. Eu quero falar com vocês sobre o meu novo livro, o Black Belt Mind, que é os Segredos da Mente Faixa Preta. Ele já está na gráfica, já está imprimindo, tá? Então, o lançamento virtual devo fazer agora em novembro pra gente, e depois eu quero fazer o lançamento físico para que a gente possa aí compartilhar mais esse conhecimento. Tá bom, meus amigos? Gente, milhares e milhares de beijos e agradecimentos a todos vocês. Vamos junto, vamos compartilhar esse conhecimento aí, vamos engrossar as fileiras desse nosso exército aí, rumo a um karatê de verdade, um karatê respeitado, um karatê forte, tá bom? Boa noite a todos aí, até a próxima.